Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, de todos os canais afiliados. Eu sou Carla Pavão. Hoje, mais alegre ainda, meu último dia de 50 anos, nessa quinta-feira, dia 11 de agosto, quando nós temos o lançamento do Manifesto pela Democracia. Claro que existem críticas, a gente sabe que a origem dele não é exatamente popular, mas nós estamos aí nos organizando para alguma movimentação em termos de democracia, então é com muita alegria sempre que eu comemoro o meu aniversário neste ano eleitoral mais do que nunca. E me dá muita felicidade saber que eu sei que envelhecer diante das circunstâncias, né, do nosso país acaba sendo um privilégio, e que é mais um que eu tenho como mulher branca, de classe média, trabalhadora e tudo mais, mas eu queria comemorar essa alegria de fazer aniversário com cada um de vocês e queria mandar um beijo para minha amiga e irmã Carla Sandrini, que fez aniversário no sábado, dia 6. Nós comemoramos juntas também, mas ela é espírita. Então, um beijo grande, querida amiga e irmã Carla Sandrini, e obrigada por toda essa jornada que nós temos construído. O tema de hoje é um tema que eu sou muito interessada, que eu queria dividir com a comunidade Paz e Bem, porque essa espiritualidade plural, possivelmente tem pessoas com dúvidas a respeito desse tema. Então, eu não sou especialista nessa área, mas eu trouxe um artigo de Danilo Furnaleto, ele está no Cielo, ele é da University of New South Wales, na Austrália. Ele é médico, psiquiatra e psicanalista e mestre em ciências da saúde. Ele está se doutorando em ciências sociais nesta universidade. Esse artigo foi publicado na revista latino-americana de psicopatologia fundamental. Eu não li o final para, de repente, se for algo que não condiz com aquilo que eu penso, eu vou falar aqui no vídeo para vocês, mas eu queria me surpreender junto com a comunidade com o final. Claro que eu li a maior parte do artigo. E o artigo se chama Vozes do Além, uma análise psicopatológica da eclosão de experiências anômalas em médiuns espíritas. Resumidamente, e trazendo isso para nossa comunicação aqui, que não é a comunicação de um artigo científico. Existem muita gente ligada à ciência que acha que a mediunidade é uma psicopatologia, ou melhor, estuda sob essa ótica a mediunidade, por ser uma visão da ciência. Nós sabemos que a ciência ela é seguida pelo espiritismo, mas tem todas as suas limitações quando o assunto é espiritualidade. Eu, como médium e como pessoa que participa ativamente da mediúnica do Sejus, que ajudei a criar, fundar, e a vida inteira dentro da mediunidade do espiritismo, tenho uma vivência pessoal nisso que pode contribuir de alguma forma para tudo aquilo que a gente vai falar aqui, mas não é a minha opinião. Aqui eu vou dar primeiro voz ao artigo. Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai chamar de EA. A definição de EA é muito importante para nós entendermos todo o artigo. O que é EA, gente? Experiências anômalas, que para eles são o quê? Experiências psíquicas inusitadas, não necessariamente patológicas, nós estamos falando com o viés da ciência, e que ocorrem em contextos espirituais e religiosos, também, claro, Umbanda, Candomblé, né? Então, esse estudo vai explorar esse surgimento da EA, né? Quais são as suas características e as repercussões psíquicas com base numa análise qualitativa do relato autobiográfico de médiuns espíritas. Então, foram 10 sujeitos, que eles chamam na pesquisa, né? Selecionados, e foram submetidos a um questionário sociodemográfico numa entrevista semi-estruturada, ou seja, não era todinha estruturada em perguntas e respostas. E essas EA, essas experiências anômalas, elas surgem muito na infância, no meu caso, inclusive, e na adolescência, e elas são muito vagas e associadas a medo. Eu também tive medo, ansiedade, falta de controle, muitas vezes remete, entre aspas, a uma loucura. Então, essas experiências alucinatórias, que podem ser, é o que a ciência diz, né, alucinatórias, visual, auditiva, tátil, foram bastante heterogêneas, né, e tem componentes
subjetivos e imaginativos. Novamente, quando a gente está falando de imaginação, a gente está falando do ponto de vista científicos. E ele fala que, assim, pode ter até uma manifestação de vivências de natureza psicótica dentro de um campo dimensional complexo. Mas, como é de espiritualidade, nós não vamos ignorar também essa visão. É importante nós termos essa visão do que a ciência diz. Ele vai dizer o seguinte, que estudar a espiritualidade é embrenhar-se num terreno pantanoso e instigante, porque existem muitos enigmas com relação ao psiquismo e às experiências espirituais. Então, tem uma proliferação de hipóteses, de mística, outras científicas, para tentar elucidar esse tema, né? É um lampejo, que ele diz, no meio do breu. Então, ele vai usar aqui a definição de espiritualidade de Curcio e Moreira Almeida. Então, não, eu errei. Na verdade, ele vai usar a definição de espiritualidade da descrição de Harold Koenig, que é uma conceituação já consagrada na literatura sobre espiritualidade e saúde. Então, ela considera o quê? Que a espiritualidade é um aspecto subjetivo referente à apreensão do indivíduo em relação ao transcendente, ao extrafísico, não estando necessariamente vinculados a práticas institucionalizadas ou dogmas, mas sim uma busca por significação existencial. E aí nós espíritas estamos juntos porque nós não temos dogmas, rituais e afim. Então, tem uma certa confusão, né, entre isso e religiosidade. A gente sabe, esse assunto já foi discutido aqui por vários professores no canal Paz e Bem, mas aí gera uma série de imprecisões, enfim. De forma geral, a inclinação coletiva ou individual ao sagrado, a religiosidade, remete a um conjunto organizado e compartilhado de crenças e práticas como substrato institucional de ascensão ao transcendente, à adoração e à doutrina que se refere em comportamentos ritualísticos, né? Então, a espiritualidade não precisa ter isso. Então, no Brasil, ele é um país, né, no qual a religiosidade e a espiritualidade têm um papel extremamente relevantes e são representados na cultura popular de forma diversa, através de ritos, hábitos, crenças de seus habitantes, e uma amostra probabilística da população brasileira, segundo Moreira Almeida, apontou que 95% dos residentes desse país seguem uma doutrina religiosa, sendo que 83,8% do total entende essa questão da religiosidade como muito importante. Claro que os indivíduos apresentam subjetividades inusitadas e muitas vezes não aceitas, porém não necessariamente patológicas. E a essas vivências é que eles chamam de EA, ou seja, de experiência anômala, que são experiências que muitas vezes são negligenciadas pela ciência, mas que não deixam de corresponder a expressões subjetivas, genuínas, individuais ou coletivas, depende, né? No caso da nossa mediúnica é coletiva e tem a individualidade de cada um, e o objeto de análise não é menos legítimo que qualquer outra manifestação afetiva ou intelectual humana. Então, ele diz aqui que o EA pode ser similar a um quadro psicótico, mas como eles ocorrem em indivíduos bem adaptados e sem prejuízos funcionais, o que acontece na grande maioria dos casos não é passível de classificação como transtorno mental. Por quê? Alguns elementos podem corroborar com seu caráter não patológico, ou seja, o que diz para a gente que não é patológico? Ele vai falar ausência de sofrimento. Eu não sofro sendo médium. O controle sobre a experiência. A gente pode cortar a comunicação mediúnica no momento que achar melhor, né? O caráter autolimitado. A consciência sobre a não compreensão alheia. A existência de contexto cultural ou religioso. O crescimento pessoal e a preservação do juízo crítico da realidade e o discernimento das experiências do eu. Então, entre as pluralidades, entre as modalidades espirituais, a pluralidade de modalidades espirituais e religiosas que estão expressas aí nas mais diversas culturas, ele vai se ater às práticas mediúnicas, né? Aquelas que defendem a existência de comunicação com entidades espirituais, exatamente o que nós fazemos na mediúnica do Sejus. Então, é frequente que
pessoas, eu no caso como médiums, apresente esse EA e busque esse auxílio espiritual em várias doutrinas, apesar dessas vivências serem traduzidas como mediunidade. Então, o estudo analisou tanto as experiências mediúnicas espontâneas quanto aquelas induzidas por substâncias e verificou qual é a sua vigência, se manifesta-se um estado psíquico semelhante à dissociação, se tem redução do controle motor, quais são as alterações perceptivas, né, de imagens alucinatórias, quais as características do aumento da capacidade empática e prevenção minêmica, e por aí vai. Ele vai dar uma série de jargão aqui da ciência que nós não vamos entrar nisso. Então, ele vai dizer que os médiuns costumam usar essa EA como ferramenta de aprimoração pessoal e práticas altruístas. E eu faço isso. Tem boa capacidade de ajustamento social, habilidade adaptativa eficiente e menos sintomas depressivos e ansiosos comparados à população geral. Essas experiências eu posso dizer, eu estou dando meu testemunho aqui, corroborando com o texto, tá, gente? Não é uma experiência narcísica, não. Então, o que acontece? Eu realmente, depois da prática mediúnica, eu me sinto muito menos ansiosa, e eu sou uma pessoa muito ansiosa, e inclusive melhora o meu sono. Essa é uma experiência que eu tenho a cada reunião mediúnica. Mas se tiver uma eclosão, né, de pode ser perturbador. Se você não tem isso canalizado, orientado, se você começar a viver isso, eu tenho relato de médiums dentro da mediúnica, o próprio Marcelo, né, o querido Marcelo, que tinha muitas dessas experiências sem a orientação e o estudo, e ele sofria com isso. Então, assim, a gente tem esses relatos, eles existem. Aí ele vai dizer que uma das doutrinas mais conhecidas é o Espiritismo, fundada no século XIX, né, pelo médium, pelo Allan Kardec, né, e o Allan Kardec ele põe aqui que era médium, mas o Allan Kardec não era médium. Então, e aí ele vai falar um pouquinho sobre Espiritismo, mas a gente não vai entrar na visão do autor sobre o Espiritismo, porque aí já seria uma outra conversa. Ele vai dar o seu método, como todo pesquisador, num artigo científico, tem que dar um método. Então, o que ele fez? Ele fez uma orientação, um estudo de orientação qualitativa. A meta é a abordagem narrativa autobiográfica dos participantes para fim de documentação e interpretação. O referencial teórico dele, olha que importante isso, ele se ancora na psicopatologia psiquiátrica de orientação psicodinâmica, e vai ter ênfase na subjetividade sendo estudada. Esses sujeitos da pesquisa são de São Paulo, são médiuns experientes e reconhecidos no contexto, são atuantes de forma voluntária, eles não estavam em nenhum tipo de tratamento psiquiátrico ou uso de psicofármacos, e não tinham dependência de nenhuma substância. Então, foram 10 pessoas com uma técnica de amostragem por saturação, dentro da sala entravam o entrevistador e o pesquisador, dentro do próprio centro espírita. O material foi obtido todo por gravação das entrevistas que foram transcritas literalmente e submetidas a uma análise pormenorizada, e respeitou os princípios éticos relativos às pesquisas com seres humanos, portanto, teve aprovação da faculdade, do Comitê de Ética, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tá bom? Então, vamos lá, vamos aos resultados, né? Vamos primeiro falar um pouquinho do perfil desses médiuns que eles acabaram conversando. 7 eram mulheres, né, e encontravam em regimento de casamento e união estável. 2 declararam solteiras, 3 viúvas ou divorciadas, e apenas uma que tinha o ensino primário completo. 4 tinham finalizado o ensino médio e 5 haviam cursado ensino superior. Então, metade da amostra, ou seja, 5 pessoas se declaravam economicamente ativa, a outra metade donas de casa e aposentado, e a faixa etária era de 52 a 83 anos,
compondo um grupo formado por pessoas majoritariamente idosas, né, que pode ser explicado pelo viés da seleção, por serem médios mais experientes. Em 9 dos 10 indivíduos, as EAs surgiram até os 23 anos, eu comecei aos 5 anos, sendo que 4 deles ocorreram na infância até os 9 anos de idade, olha aí. E pode-se observar uma diferença ao se relacionar o gênero e a idade e o aparecimento da IA, sendo a média de surgimento para as mulheres de 21 anos, relativamente superior à idade dos homens, que foi 5 ou 6 anos. Em relação às habilidades mediúnicas, foram descritas 11 diferentes categorias, sendo as mais prevalentes a audiência e a vidência, o que ocorreu em 9 dos participantes, 9 e 8, respectivamente, seguida por intuição, psicofonia, psicografia. No meu caso, era uma mediunidade mais intuitiva. Uma ou duas pessoas relataram incorporação, premonição, clarividência, cura, telepatia e viagem astral. Então, eles organizaram esses dados para também ver a qualidade, né, falei errado, a quantidade de habilidades por médiums, e foram encontradas 6 habilidades por médiums e, no mínimo, 2. E eles estão dizendo do tipo de mediunidade, né? No meu caso, eu tenho a mediunidade, a psicofonia, a psicografia, a mediunidade de cura, a mediunidade premonitória, a mediunidade intuitiva, a vidência, em alguns casos. Então, assim, realmente a gente acaba tendo várias mediunidades aí entremeadas, entrelaçadas. Muitas dessas EAs, eles não conseguiram nomear, né? Porque tinha uma natureza meio enigmática de sensações, então dificultava muito. E eram repercussões internas, né? Os sentimentos eram variados e ambivalentes. O medo, a ansiedade, por conta de uma nova percepção, enfim. Tem uma pesquisa na Inglaterra com 14 médiuns que apontou que a eclosão das EAs frequentemente são traumáticas, levando ao isolamento, provocando medo e confusão. Então, algumas das pessoas disseram que claramente não queriam passar por aquilo e gostariam de anular ou cessar a experiência nesse momento. Eu recebo muita gente, muito relato no WhatsApp de pessoas que às vezes querem conversar por conta que têm essa experiência e não querem continuar. No meu caso, eu me lembro que eu dormi meses na porta dos meus pais, que eles fechavam a porta. Eu dormia a noite inteira lá com medo, levava meu cobertor, minha travesseira, dormia. Aí, como eu acordava cedo para a escola, que eu acordava um pouco antes e voltava para a cama, para eles não saberem que eu estava com medo e dormindo lá. E também alguns, aqui eles vão dizer, relatar experiências de percepção de tempo, tipo, o tempo parou, ou um déjà vu, ou para mim o tempo parecia maior, e por aí. E aí tem muita gente que acha, e ele estudou isso, a questão da loucura, né? Que essas fantasias permeiam o tema da loucura, que surge, que recorrentemente os entrevistados falam, né, sobre isso, e por isso que tem a questão da angústia, gera temor, gera incerteza, gera reações negativas das pessoas próximas também, né? No meu caso, eu nasci numa família espírita, eu não teria isso, mas eu tinha medo de incomodar as pessoas, os adultos, com os meus relatos. Então, era mais uma timidez, ou talvez fosse um orgulho, né? A gente nunca sabe. Mas a palavra loucura nessa pesquisa dele apareceu 14 vezes nas falas dos médiuns, e não raramente eles julgavam e condenavam essas experiências, né? E não compartilhavam, aí, como eu, com amigos e familiares, até que essas pessoas se afastavam. Então, porque as pessoas ao redor, né, que não têm essa iniciação, acabavam acreditando que realmente era uma loucura e se afastando. Alguns têm quadros de persecutoriedade, vamos lembrar que na obsessão esse quadro existe, então talvez por isso que a pessoa fique assim. Com relato, eu nem tinha lido essa parte, com relato de
entidades espirituais obsediando os entrevistados. E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas, dependendo do tipo de obsessão, e Allan Kardec descreve isso muito bem no livro dos médiuns, a pessoa, se for uma fascinação, ela realmente ela perde até a noção da loucura. Mas se for uma obsessão mais leve, uma obsessão simples, ela pode pensar que ela está perdendo mesmo a sanidade. E, inclusive, muitas pessoas ouvem vozes, né, não num padrão específico, mas ouvem barulhos, ouvem zumbidos, né, e ouvem orientações, aconselhamentos, antecipam acontecimentos futuros, né, como gravidez, falecimento de pessoas. Foram descritas também algumas coisas como durante a vigília, durante o sono. Então, quando ele questiona a diferença entre essas vozes e o próprio pensamento das pessoas, os entrevistados apresentam divergência, imprecisão. Por exemplo, um médium, que ele vai chamar aqui de B60M, diz que quando ouvia as vozes tinha a impressão que havia outra pessoa com ele. Aí tem um outro médium, que ele vai chamar de D67F, afastou a possibilidade de que a voz correspondesse ao seu próprio pensamento, porque diz que o pensamento é uma coisa muito particular. Teve outra médium, E63F, que disse que essa voz fica dentro da sua mente. Numa obsessão, isso fica mesmo. Você fica ouvindo aquilo várias vezes. A outra, C67F, acreditava que era telepatia, porque os espíritos conversavam por pensamento e não precisavam da voz. No meu caso, quando os espíritos conversam assim por pensamento, às vezes é telepatia, que eu esqueci de falar, que eu também tenho a telepatia. Às vezes é telepatia, e outras vezes a mediunidade intuitiva, muito claramente me falando as coisas, e às vezes, inclusive, quando eu desconsidero, depois eu lamento. E havia situações em que a pessoa ouvia simultaneamente diferentes vozes, masculinas e femininas, que se dirigiam ao médium. E então as experiências visuais, né, foram de imagens nítidas, detalhadas, extremas, duradouras, outras com lampejos, com vultos, né? A minha experiência de vidência, normalmente, ela é bastante específica, ela é uma vidência mais intuitiva. Inclusive a Carla, outro dia nós tivemos a mediunidade do Sejus, ela me perguntou disso. Experiências táteis também, né? De sentir os cabelos tocados, isso eu nunca senti. De sentir que os espíritos entravam em casa, abraçavam, essa eu senti. Em meio a toques, pegavam na mão, também isso foi narrado. Então, diante disso, né, eles discutiram bastante o perfil dos médiuns, a natureza das EAs por ele apresentado, e a relação dos médiuns dizendo sobre loucura, né, que eles não compartilhavam na época, e eles pegaram tudo isso e viram que tem um elemento perceptivo aí, que ele é nítido, ele é corpóreo, ele é estável, ele é constante, ele é completo, que está presente não só no estado emocional, mas em alterações fisiológicas, né? Então, e aí ele vai conversar, né, sobre as experiências alucinatórias, dizendo que tem um período de transição entre o sono e a vigília, né, como relatado por alguns médicos, que são as consideradas alucinações hipnagógicas, né? Eu não sei muito bem o que é isso, mas que está entre o adormecer e o despertar. O que eu sei é que eu sonho quando eu estou bastante equilibrada emocionalmente, espiritualmente, eu sonho com uma nitidez total. Eu vejo a pessoa, eu pego na mão, eu converso. Então, assim, eu sei que não foi. Eu sigo a classificação dos sonhos que a Dora faz, né? De sonhos psicanalíticos, sonhos do passado, sonhos mediúnicos, né? E ela tem uma classificação de 5 itens, que agora eu me perdi, esqueci, mas eu sigo essa classificação. E eu sei claramente quando é um sonho mais obsessivo, quando é um sonho psicanalítico, quando é um sonho espiritual, né? E quando é um sonho do passado. Enfim, eu consigo bastante, eu me treinei para fazer essa distinção. E aqui ele vai falar das pessoas
que podem, não psicóticas e profundamente religiosas, elas podem ter essa sensação de ouvir Deus ou vozes espirituais, aí ele está falando da mística, né? Em regiões tradicionalmente religiosas e nos quais estados místicos e psicóticos podem compartilhar diversas sobreposições, uma distinção clínica de experiências religiosas e sintomas psicóticos nem sempre é fácil, mas essa diferenciação se dá principalmente como? Pela avaliação do prejuízo funcional, na presença de sintomas, de acessórios, de deterioração e etc. Nós não podemos dizer de forma alguma que pessoas como Leonardo Boff, como Doreen Contrey, tenham alguma psicopatologia, né? Com toda essa mística que eles trazem. A Dora traz uma mística espírita, enfim. E nós temos tantas outras figuras aí que trazem essa experiência mística. Então, ele vai dizer o seguinte, que se não tem essa experiência de medo, de angústia, se a pessoa está bem, né, classificada, está bem inserida e não tem um aspecto angustiante e potencialmente nocivo, isso não pode, né? Isso não engloba uma experiência, um problema religioso ou espiritual, né? E que isso tem, inclusive, o DSM, ele vai dizer assim, ó, as EA referidas frente ao seu caráter angustiante e potencialmente nocivo, desde a quarta edição do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais até a atual DSM-5, reporta-se uma categoria que engloba as experiências aqui descritas, chamadas de problema religioso espiritual, localizada no capítulo Outras Condições que podem ser foco de atenção clínica, indicando experiências de perda ou questionamento da fé, problemas associados à conversão para uma nova crença ou questionamento de valores espirituais. Outras denominações que incluíram vivências espirituais ou religiosas experimentadas com sofrimento de forma traumática ou conflituosa seriam a crise espiritual e de emergência espiritual. Então, vale a gente dizer que a Associação de Médicos Espíritas, embora ela seja bastante conservadora, né, no que tangencia a questão política, mas ela já tem muitos psiquiatras, inclusive eu tenho um médico que me acompanha várias pessoas do meu relacionamento, que já estão ligados ao espiritismo, então, ainda que seja um espiritismo mais conservador. E aí ele vai concluir o seguinte, que toda atribuição de desvios em contextos nos quais existem significações espirituais para experiências coletivamente compartilhadas é extremamente delicado, pois há o risco de que manifestações próprias e legítimas de certos grupos culturais sejam patologizadas. Saiu, gente. Então, essa é a questão, né? Normalmente se diz que é patologia, que são manifestações, que não dá para a gente saber isso. Mas então ele está dando essa abertura como psiquiatra. E ele vai dizer que pode ser uma crise ou um problema espiritual, mas que tem relatos singulares de experiência subjetiva de cada indivíduo. Então, gente, não dá para a gente falar que o médium está numa patologia. E era por isso que eu queria trazer para vocês esse artigo e espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários e vamos juntos, juntas e juntos. Lembrando, se você puder, faça uma doação para esse canal. Esse canal tem estagiários e ele não tem nenhum tipo de propaganda, ele não é monetizado. Então, toda a arrecadação aqui é muito importante como forma de pagar por essas despesas que são necessárias. Na verdade, não gosto de me referir a pessoas como despesas, me desculpe, mas, na verdade, pagar isso que a gente precisa para manter o canal em dia. Um beijo grande e paz e bem. E peço as preces e vibrações para que esse novo momento de vida para mim e para todos aqueles que estão recomeçando agora em agosto, seja de boas energias e juntos a gente possa, mesmo naqueles momentos mais críticos, ter essa plenitude, essa amorosidade, acolhimento e pacificidade, não no pacificidade no sentido de não lutar pela política, mas de não nos deixarmos levar pelo desespero. Muito obrigada e um beijo grande, gente. Paz e bem, paz e bem.